Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui. E eu quero crer, querido, que Deus há de te abençoar de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor colocou uma palavra, não só hoje, mas durante esses dias Deus tem colocado uma palavra em nosso coração. Eu quero crer que Deus há de te abençoar de uma forma tremenda, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu queria te convidar agora nesse momento, vamos orar. Antes de qualquer coisa, vamos orar e vamos ver aquilo com o qual o Senhor há de falar conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Te agradecer, Senhor, por mais um dia a qual a Tua misericórdia nos alcança. Nós te pedimos, Senhor Deus, abençoa, dai-nos vitória, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e pelo Teu amor, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, somos carentes, dependentes de Ti, Senhor. Nós reconhecemos o Teu poderio e o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos que sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Somos totalmente, Senhor Deus, carentes e dependentes Teus. Como está escrito no Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas toda a glória ao Teu nome, por Teu poder e majestade. A honra seja dada a Ti, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor. Tira-me da Tua aljava, Pai, como uma flecha, e que eu possa atingir o alvo, o objetivo a qual estamos aqui. Eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo, para mais uma vez falar algo, aquilo que Teu Espírito Santo nos direcionar a falar. Senhor, eu te peço, Pai, toma agora toda a mente cativa a Ti, Senhor. Toma toda a mente agora, neste momento, Senhor Deus, cativa a Ti. E eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um, Pai, há de receber a palavra a qual o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus Cristo. Eu preciso ouvir a Tua voz também, Senhor. Fala conosco. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia. Eu estava conversando com Deus e existem muitas coisas que eu ainda não falei, que com certeza outros pastores já falaram, outros irmãos, ministradores do Evangelho já falaram. Eu sempre digo isso, irmãos, o que eu sei é muito limitado. Existem pessoas com muito mais capacidade literária e até mesmo em relação ao conhecimento do que eu. Mas o que eu falo daquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem me ensinado. E se algo eu compreendi errado, ou digo alguma coisa que está errada, entendeu? Pode falar para mim, deixa nos comentários: pastor, eu não concordei com isso, pastor, isso não é assim, entendeu? A gente vai conversar, a gente vai falar sobre isso, em nome de Jesus. Qualquer dúvida que você tenha, entendeu? Coloque nos comentários, comece a conversar conosco, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para conversarmos sobre a palavra de Deus, entendeu? Peça um tema: pastor, eu queria que o senhor falasse sobre isso, eu queria aprender sobre isso, entendeu? Então vamos estar, em nome de Jesus Cristo, junto e misturado, como diz o meu pastor presidente, junto e misturado para fazer algo maravilhoso para o Senhor nosso Deus. Pega a sua Bíblia, querida, em nome de Jesus, e abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 7. Santo, santo é o Senhor Deus de Israel. A leitura, ela vai pegar alguns versículos, mas fique tranquilo, ela
se faz necessário e vamos conversar sobre isso. Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, está escrito assim: Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei mediante ao corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigados pela própria lei agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertados da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, o que nós entendemos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, senão por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De maneira alguma. Só que o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Portanto, é do nosso pleno conhecimento de que a lei, ela é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo meu próprio modo de agir. Porquanto, o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso eu me entrego a fazer. Cadê Jesus? Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Mas, nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente no meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero eu realizo. Isso eu sigo praticando. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne,
Quando quero fazer o bem, o mal já está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Irmão, uma leitura extensa, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo, no que eu li neste capítulo 7, ele estava conversando com algumas pessoas, falando sobre a lei e a graça. Isso é uma conversa que muitos evangélicos, muitos de nós costumamos até ter discussões sobre isso. Irmãos, eu não sei se você sabe o que é dispersação. Em algumas igrejas onde fui ministrar, eu já expliquei isso. Dispersação. Existem na Bíblia 7 dispersações. Dispersação é um período de tempo a qual Deus permitiu que acontecesse para uma determinada história, momento ou causa. E aí depois desta dispersação viria outra. Por exemplo, eu disse que existem 7 dispersações. Existe a dispersação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Nós podemos aqui enumerar todas, sabe? Falar um pouquinho de cada uma, mas isso levaria muito tempo, né? Dispersação da inocência, Adão e Eva, consciência, Caim e Abel, governo humano, que é a Torre de Babel, né? Dispersação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, que era os patriarcas, lei, que é a lei mosaica, né? Dispersação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o milênio. Neste momento, estamos vivendo na dispersação da graça. O que é a dispersação da graça? A dispersação da graça é o período a qual nosso Senhor Jesus Cristo veio resgatar o seu povo. Nós, como o apóstolo Paulo estava mencionando nos primeiros versículos de Romanos capítulo 7. Ele está falando sobre a lei de Deus. E qual o propósito da lei de Deus? Aqui ele menciona que a lei de Deus, em si a lei é santa. Por quê? Porque a lei, ela demonstra o desejo de Deus para mim e para você. São princípios que Deus estabeleceu para que eu e você venhamos ter comunhão com Ele. São princípios que Deus estabeleceu para o seu povo, para que eu e você venhamos verdadeiramente usufruir de uma intimidade com Ele. Através da lei de Deus, eu e você, nós sabemos aquilo que é errado. E detalhe, preste atenção. O homem, ele é tão, eu vou colocar assim, o homem chega a ser, digamos assim, eu não tenho palavras para mencionar isso, mas você vai entender. Deus deu a Moisés 10 mandamentos. 10. Deus deu a Moisés 10 mandamentos. Simples. 10 mandamentos.
Só que os fariseus, os israelitas, eles dizendo que para ajudar o homem a cumprir esses 10 mandamentos, eles criaram 613. 613 mandamentos criados por homens para, diz que, ajudar a cumprir os 10. São 613 mandamentos e eles dizem a lei de Deus. Eles dizem que é um artifício, vamos colocar assim, para ajudar o cumprimento das leis que Deus colocou. Só que, irmãos, vou dizer uma coisa para você. A lei de Deus, ela não é apta para a salvação. A lei de Deus, naquele período, Deus ele instituiu os 10 mandamentos para eu e você termos consciência do que havia aqui dentro. Para que pudéssemos nos arrepender e nos aproximarmos dele. Isso é que gerava salvação, gerava perdão de pecados. Por que gerava perdão de pecados? Gerava perdão de pecados, arrependimento. E esse arrependimento vinha como? Através do autoconhecimento, do meu conhecimento das minhas falhas. E como eu podia, e como eu via as minhas falhas? Através dos mandamentos que Deus deu. Deus, ele instituiu 10 mandamentos, sendo que os primeiros mandamentos que ele instituiu falam a respeito da fé. Ele diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. Deus estava dizendo para o seu povo, meu povo, me coloque como prioridade na sua vida. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Tire tudo aquilo que você julga importante e coloque-me no primeiro lugar, me coloque como prioridade, que você será grandemente abençoado. E ele mesmo fala, não terás outros deuses diante de mim. Ele diz, não farás para ti imagem de escultura daquilo que há no céu aqui na terra. Imagem de escultura, ele já estava falando isso em relação aos outros povos que viviam na terra. Por quê? Porque eles faziam isso. Eles tinham imagem de tudo quanto era demônio, algumas coisas que eles faziam estátuas, e eles adoravam a elas. E isso descumpria o primeiro mandamento, porque ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E hoje, nós também dizemos, olha, não tenha nenhum tipo de adoração, não busque outro tipo de adoração, busque a Deus, busque ao Senhor. Eu tenho muitos amigos católicos, sabe? E eu não quero entrar nesse mérito, sabe, de imagem, disso, aquilo outro, porque nós falamos. Isso aí é entre cada pessoa. Uma vez questionaram um determinado pastor, dizendo assim, pastor, não sei por que vocês implicam tanto com as imagens. As imagens são como uma lembrança que nós temos daqueles que serviram a Deus. Ela não é pecado. É como se fosse uma foto de uma esposa, uma foto de um irmão. Isso a pessoa que fazia parte da religião católica falando. E aí de repente o pastor deu um sorriso, olhou para ele e disse assim, eu posso compreender isso que você está falando em relação à foto, a ser uma foto ou uma lembrança de um parente, não é verdade? A única diferença é que você mencionou a foto de um irmão ou de uma esposa. Eu não pego a foto do meu irmão e acendo uma vela na frente dela e me ajoelho e faço orações a ela. E aí ele ficou parado pensando.
Então você está me entendendo aquilo onde eu quero chegar? Então, só que eu não quero falar apenas desse tipo de imagens. Existem muitos ídolos que nós mesmos colocamos, sabe? Às vezes o dinheiro se torna um ídolo, às vezes um artista se torna um ídolo, às vezes o seu pastor se torna um ídolo, às vezes aquele irmão, aquela irmã, o seu esposo se torna um ídolo, seu filho se torna um ídolo, porque você ama mais o seu filho do que a Deus, você ama mais o seu esposo do que a Deus, você ama muitas outras coisas mais do que a Deus, e tudo isso são ídolos. E Deus fala, não terás outros ídolos, outros deuses diante de mim. Só a mim adorarás, só a mim prestarás culto, diz o Senhor. Então, voltando ao assunto da lei. A lei de Deus, ela veio para mostrar a mim e a você e nos identificar aonde nós erramos. É como se fosse um espelho colocado em nossa frente e Deus está dizendo, olha, essa aqui são as minhas diretrizes, aqui são os meus mandamentos. Eu quero que você leia e verifique aonde você está errando. Ele diz, tirando a parte de Deus, em relação a mim e a você e a convivência com a nossa família e as outras pessoas. Primeiro ponto, ele vai direto na família. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E aí depois ele começa, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, não levantarás falso testemunho. Esse não levantarás falso testemunho é para você não mentir, crente. É para você não falar mentira. Para você não fofocar. Para você não levantar contenda. Para você não levantar dúvida. Ah, eu não sei, me contaram, eu estou só falando. Então se tu não tem certeza e tu não sabe de nada, fica calado. Não fala nada. Sabe, são situações assim que desagradam o coração de Deus. Provérbios, o livro de Provérbios fala que existem 6 coisas que Deus aborrece, mas a 7ª, Deus ele abomina. Sabe o que é? É aquele que provoca contenda entre os irmãos. É aquele que gera discussão, é aquele que gera fofoca entre os irmãos. Deus abomina isso. Então, você percebe que a lei, ela abre os teus olhos para o seu erro. A lei em si, só ela não salva. Ela abre os teus olhos para você vislumbrar verdadeiramente os teus erros. Como é que eram perdoados os pecados antigamente na lei? Era uma vez por ano, você subia, levava o seu sacrifício, era colocado diante do sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício e ali era aspergido o sangue do animal na beira do altar, o incenso dali, daquele momento, daquela queima, ali subia e era perdoado o pecado. Aí passava mais um ano, fazia outro sacrifício e assim sucessivamente. Quando chegava o período a qual deveria haver a expressão do perdão dos pecados, eu imagino que todo judeu se santificasse, ele começasse a lembrar dos seus pecados, e ele trazia a oferta. Ele trazia, e detalhe, esta oferta, ela era dita pelo livro de Levítico, olha, você tem que levar isso, tem que levar aquilo pelo pecado tal, tem que levar esse animal pelo pecado tal, levar isso pelo pecado fulano de tal, pecado assim. Então, tudo isso, a gente percebe que a lei,
ela colocava diante de nós os nossos erros. O apóstolo Paulo ele disse uma coisa interessante, ele disse que pela lei eu me tornei conhecedor do pecado e Satanás, utilizando-se desse conhecimento, fez brotar em mim cobiça. Por exemplo, ele está dizendo, ele diz assim: não desejarás a plantação do teu irmão, não cobiçarás o que ele tem. Mas aí de repente você olha e começa, você cobiça, você deseja. Sabe por quê? Porque foi dito isso, foi falado isso, isso adentrou no teu coração. E detalhe, a nossa carne, ela luta contra o Espírito, ela milita contra o Espírito, e a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca no sentido de resistência ao pecado. Por isso que a Bíblia fala que quando o inimigo vem contra nós, o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, a Bíblia diz que o diabo, quando ele vem contra nós devemos resistir, porque o Senhor é o nosso escudo, fortaleza e resistência no tempo presente e na angústia. O Senhor está conosco. Agora, você sabe o que a Bíblia fala em relação à nossa carne, aos nossos desejos? A Bíblia diz que eu e você não devemos ficar parados resistindo, não. A Bíblia diz que eu e você devemos, fugir. Foge da aparência do mal. Foge desse pecado. Foge disso que atrai a tua carne. Foge disso que te leva para longe de Deus. Foge disso, meu irmão. Foge. Foge do pecado. Não brinca com o pecado, não. Nós temos aí história, nós temos uma história na Bíblia, irmão, muito conhecida. Não houve entre os homens uma manifestação tão poderosa na vida de alguém para usar em batalha ou em outras ocasiões a qual o Espírito assim o dirigia, como Sansão. Sansão, irmãos, foi alguém a qual o Espírito Santo ele foi tomado, ele foi tomado pelo Espírito. Sansão fez grandes proezas pelo Espírito Santo. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumenta fresca. A Bíblia diz que uma vez tentaram colocar uma armadilha, na vida dele, uma armadilha, e era na cidade de Gaza. A Bíblia conta que ele se arremessou ao portão, ele foi para cima do portão, ele segurou o portão e arrancou o portão, e saiu andando com o portão, saiu levando o portão até o cume de um monte. Da entrada da cidade de Gaza até o cume daquele monte são 60 quilômetros. Agora detalhe, o portão que ele arrancou, irmãos, pesava mais de 2 toneladas. Era um portão muito pesado. A força que Deus havia dado a Sansão. Só que tinha um problema. Sansão brincava com o pecado. Todo mundo põe a culpa do pecado de Sansão em Dalila. Só que Dalila, ela foi apenas a ponta do iceberg. Sansão já havia feito muitas outras coisas. Um belo dia Sansão saiu de onde ele estava, foi em rumo a uma cidade, e no meio do caminho ele enfrentou um leão. E no que ele enfrentou o leão, ele venceu o leão. Ele derrotou o leão. E ele passou aquele caminho e chegou até o seu objetivo. Só que quando ele retornou pelo mesmo caminho. E aí, queridos, dentro da carcaça do leão havia se formado uma colmeia, e nessa colmeia havia mel.
Sansão passou e desejou comer mel e pegou o mel que estava dentro do leão morto. Irmãos, isso dá uma outra ministração, eu não vou falar sobre isso agora. Mas só quero que você entenda que ele pecou, ele tocou em coisa morta. Sansão não podia se embriagar na cidade, ele se embriagou. Sansão não podia dormir com uma prostituta, ele pegou, foi e dormiu. Então, a Dalila foi só a ponta do iceberg. Só que quando chegou na parte de Dalila, ele brincava com o pecado de uma forma muito, sabe, muito séria, assim. Eu digo assim, não era para ele fazer isso. Dalila olhava para ele e dizia, me conta o teu segredo. Satanás, ele tem chegado para a tua carne, irmão. Ele tem chegado para as concupiscências da tua vida. Existem 3. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E ele tem chegado, Satanás, tem chegado para a concupiscência dos teus olhos, para a concupiscência da tua carne. Sabe o que é isso? Concupiscência, desejo. Ele tem chegado para você e diz assim, o que você deseja? Fala para mim que eu te dou. O que tua carne quer? Fala que eu dou para ti. Você está pensando que ele não fez isso com Jesus? Lá no deserto? Jesus passou 40 dias e 40 noites ali jejuando. E a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Satanás não chegou para Jesus e disse assim, Jesus, tu quer um copo d'água? Não. Satanás chegou para Jesus e disse assim, Jesus, tu quer pão? Transforme-se em pão. Se tu és filho de Deus, transforma em pão. Só que ele não transformou. Ele venceu através da palavra. A maior forma de você vencer o inimigo é através da palavra. A melhor forma de você vencer o inimigo nas tentações é através da palavra. Através da palavra, Deus te dá vitória. Através da palavra, Deus, ele sustenta você e repreende toda a ação do adversário. E toda a sua carne também. Seu desejo. Sansão brincava. Brincava demais com o pecado. Foi por isso que ele errou. Foi por isso que ele caiu. Então, irmãos, não podemos brincar com o pecado. A lei, ela te mostra o pecado. E aí o que Paulo fez? Paulo, ele dizendo, olha, não digo que a lei é errada, só digo que através da lei eu soube que existe em mim outra lei que opera aqui dentro, que é a lei do pecado. E esta lei do pecado, ela vem através da cobiça por aquilo que dizem que eu não posso fazer. Você sabe aquelas pessoas revoltadas? Aquelas pessoas que se acham aqueles rebeldes sem causa? Tipo adolescente. Parece que, eu não sei se ainda tem pessoas que dizem assim, aquilo que é proibido é mais gostoso. Já ouviu falar isso aí? Sabe quando alguém diz, olha, tu não pode fazer isso? Aí tu fica com desejo de fazer. Entende? É mais ou menos assim que funciona. A tua carne deseja, a tua carne quer. O apóstolo Paulo, ele em meio a toda essa situação, ele começou a orar. E ele disse uma coisa interessante, uma oração de Paulo. Ele disse, Senhor, miserável homem que sou, porque o bem que lá no fundo eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O bem que eu quero fazer eu nunca faço. Mas o mal, aquilo que é mal,
Isso eu faço todo dia. Isso eu faço. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o pecado que eu não quero, isso todo dia eu faço. Mais lá na frente o apóstolo Paulo vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho um espinho na carne. E esse espinho, Senhor, é como um mensageiro de Satanás que vem, me esbofeteia e eu caio no chão, caio todo dia. Só que Deus, por meio de Cristo, nos deu a resposta. Porque assim como uma mulher está ligada ao esposo até o dia de sua morte, nós estávamos ligados à lei até o dia em que Cristo veio e morreu por amor de mim e por você. Pastor, isso não quer dizer que a lei não serve para nada hoje em dia? Não, a lei continua servindo. A lei continua mostrando os meus e os teus pecados. A lei continua demonstrando o desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porém, o que traz salvação é a nossa fé em Cristo. Não é o cumprimento da lei, é a nossa fé em Jesus. Por quê? Porque através de Cristo nós estamos mortos para a lei. E qual é o período da graça que nós estamos vivendo? É o período que, através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, que é o outro Consolador que veio para estar junto de nós, este Espírito Santo, este amigo, este companheiro, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E através do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender a palavra que é Cristo, ela nos direciona para a salvação, para Deus. Porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ele disse, no princípio era o Verbo. Jesus é a palavra, Jesus é o Senhor, Jesus é quem nos direciona, é quem nos leva a Deus, ao conhecimento total de Deus, ao conhecimento maravilhoso de Deus. Então, queridos, que nós possamos compreender isso. Através de Jesus, Deus deu a resposta a Paulo: Senhor, tem um espinho na carne. O mensageiro de Satanás vem, me esbofeteia, eu caio todo dia. Eu imagino Jesus olhando para o Pai, olhando para Paulo, e dizer: Paulo, não se preocupe. Senhor, eu estou sofrendo, isso eu sei, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. Senhor, eu estou fraco, não se preocupe. Não se preocupe. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então creia que pela graça somos salvos e somos livres por amor de Cristo Jesus. E vou terminar dizendo uma coisa. A Bíblia fala que nós somos livres, mas não devemos usar dessa liberdade para dar lugar à carne. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu orar por você, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este homem, por esta mulher que ficou nos acompanhando, Senhor. Abençoa ele de uma forma tremenda, abençoa ela. Guarda e protege, Senhor. Continua falando conosco, Pai, através da tua palavra. Muito obrigado. Age de uma forma tremenda. Nos dá um final de semana abençoado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amanhã é sábado, ainda tem oração em palavra. Então até amanhã, querido, em nome de Jesus. E Deus te abençoe em nome de Jesus.